Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. E nós estamos aqui realizando leituras. Aí já faz um ano, né, que a gente está juntos realizando as leituras e aprendendo um pouco aí sobre como ser melhor com as crianças, sobre como ser melhor com nós mesmos. E hoje eu quero ler um trecho do livro O Propósito. O trecho se chama Desafios de Crescimento. Ao mesmo tempo em que cada alma traz consigo dons e talentos, que são suas virtudes e potencialidades a serem desenvolvidas, ela traz também desafios que servirão para o seu crescimento. Certos desafios são parte do próprio programa da alma e encontram-se impressos no DNA, como as doenças genéticas e determinadas limitações físicas. Outros serão gerados a partir das escolhas que a alma fizer no decorrer da vida. Mas, independentemente da sua natureza, os desafios são instrumentos de aprendizado. Os desafios, eles não são para a gente estar brigando com eles, né? Resistindo a eles. Muitas vezes, quando os desafios vêm, desafios ou problemas, tem quem gosta de chamar problema e tem quem chama de desafio. Como a palavra faz muita diferença na nossa vida, é melhor que a gente troque o problema por desafio. E aí, quando o desafio vem, não é pra gente estar brigando com ele, confrontando com ele. Eu tá aqui, você vai ver se eu não lhe venço. E não sei o que, e vai ali enfrentando, causando um confrontamento. Quanto mais você luta com essa sombra, mais ela cresce dentro de você, como se fosse fermento. Então eu preciso aceitar tudo isso para eu poder conseguir liberar, se libertar e realmente sair disso. Interessante demais, não é? Também comparo esses desafios ou obstáculos a lugares de parada na jornada da alma em evolução. A viagem é longa, muitas vezes nos sentimos cansados. Às vezes precisamos parar para abastecer e nos alimentar. Às vezes para cumprir acordos em lugares específicos, mas toda parada serve para, de alguma maneira, nos recuperarmos e absorvermos aprendizados. E isso, desde muito cedo, nós podemos ensinar a nossa criança. Algo que ela se chateou, que aconteceu, que ela veio lhe contar com raiva, chorando. É muito interessante que, após acalmar os ânimos, você pergunte à sua criança: filho, o que você aprendeu com isso? Da próxima vez, com uma situação como essa acontecer, vamos pensar o que é que você pode fazer de diferente? E isso, gente, não interessa a idade da criança. Por exemplo, minha sobrinha, ela tá com 5 aninhos, fez agora. E ultimamente aconteceu uma situação dessa e ela chegou para contar a história com muitos detalhes e tal, falou sobre tudo e eu aproveitei a contação de história dela para perguntar o que ela sentiu naquele momento, para ela conseguir nomear os sentimentos dela, que já diminui aí 50% do seu problema quando você consegue nomear. Pedir para ela pensar em estratégias, né? Como você pode resolver isso? Qual é a outra forma? Tem outro jeitinho de falar? Tudo ajudando. Quanto menor a criança, mais você vai precisar ajudar para que ela consiga aí arrancar. É a forma que ela vai elaborar a resolução do que acontecer, do conflito da próxima vez. E assim ela ia contando e eu ia dando subsídios para que ela pudesse ir ali vendo e ela mesma buscando dentro dela, porque todos nós temos a solução de tudo dentro de nós. Não precisa a gente buscar em outro lugar. E ela ia dentro dela mesma, conseguindo arrancar soluções para aquela situação. Então, não espere ficar grande, adolescente, adulto, para poder ensinar a um ser humano a como ir resolvendo os seus conflitos. Desde muito pequeno, você já pode sim orientar.
A viagem é longa e muitas vezes nos sentimos cansados. Perdão, já li essa parte. As pausas servem para revermos o mapa da vida e nos situarmos na jornada. Nesses momentos também podemos rever os lugares por onde andamos e os buracos pelos quais passamos a fim de evitar novas quedas. Mas paramos principalmente para resgatar partes nossas que ficaram presas no passado e para absorver determinadas lições. E dessa forma vamos nos fortalecendo para seguir rumo ao destino final. Conseguir usar o passado dessa forma para ver os buracos que nós já entramos, os erros cometidos e aprender com eles, já é uma grande cartilha para nós. Já é sinal aí de grandes passos, né? Quando a gente consegue fazer isso. Esses lugares de parada, onde a alma estaciona temporariamente para absorver determinados aprendizados e se libertar da cadeia de reações gerada pelas ações equivocadas do passado, nos ajudam demasiadamente. Para toda ação existe uma reação, e da vida envolve não somente a ação, mas também a reação inerente a ela. Muito se fala em yoga hoje em dia, mas pouco se sabe de verdade sobre ele. Yoga não é simplesmente um sistema de posturas físicas e meditação. Vale a pena conhecer, quem ainda não conhece, muito, muito valioso. Um instrumento aí de crescimento. Yoga é um grande conjunto de técnicas e ferramentas capazes de atuar em todos os níveis do nosso sistema físico, mental, psicoemocional, energético e espiritual, que tem a função de nos ajudar a reconectar com a realidade maior, com a nossa essência ou ainda com a nossa verdadeira identidade. Por isso, yoga é um caminho de autorrealização ou de libertação. Ao reconhecermos nossa verdadeira identidade, nos tornamos livres para ser quem somos. Essa questão da identidade, gente, na adolescência, ela é muito forte. A gente sempre busca alguém na adolescência, por isso que é comum os jovens buscarem se espelhar em artistas, atores, atrizes, apresentadores, cantores, e às vezes se espelham em uma imagem não muito adequada, não é? Passam a usar droga porque o cantor usa droga, passam a copiar comportamentos que às vezes causam um certo transtorno aí na vida. Então é muito interessante que nós ajudemos as crianças, os adolescentes a encontrar a sua identidade. E como vocês viram aqui, para encontrar a identidade, yoga é uma das alternativas. Por quê? Porque trabalha muito a meditação, a consciência. E você conseguir se voltar para aquela essência que a gente falou no vídeo passado, que é o amor. Querendo ou não, já na sua adolescência, que é a busca da identidade, que chega sempre esse período, tem gente que se espelha no pai, tem gente que se espelha na mãe, em algum membro da família, às vezes quer ter a mesma profissão daquela pessoa. Então, na verdade, a gente se espelha no outro porque a gente está afastado de nós mesmos. Porque lá dentro, no nosso coração, tem sim o que a gente veio fazer nessa vida, a nossa missão. Esse é o caminho da liberdade através da ação. É a via do yoga que conduz à autorrealização por meio do serviço desinteressado. A ação desinteressada nos liberta, pois ela possibilita que deixemos de produzir reações e, consequentemente, que nos liberte de um karma. O que significa que nossas ações correspondem ao que de fato viemos fazer aqui. Quanto mais alinhados estiverem com o propósito maior, menos efeito nossas ações causarão e mais consciência elas trarão ao planeta. Por isso essa nossa
ligação tão forte com o mundo, com o planeta. Por isso que existe aí quem diga que nós somos um só, quando a gente começa a perceber o universo, a grandiosidade dele, as vidas que compõem, a gente começa assim a se perceber como fazendo parte de um todo, que na verdade nós não somos separados. Aquela força que a gente busca maior no céu, ou em qualquer lugar que seja, coloca na nossa cabeça que nós somos algo separado, que eu preciso ir buscar isso. E na verdade, tudo isso está dentro de nós, mais perto do que o que a gente imagina. Só precisa ir a gente acessar, porque está tudo aqui dentro. E aí, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente pode fazer diferente com a nossa criança. Não deixar que ela se perca, que tire tudo de dentro dela de tão maravilhoso, de tão amoroso, de tão essencial, para que ela cresça alguém que saiba o que quer, alguém que seja segura, alguém que cresça com um propósito, sabendo o que quer da vida e não fazer o que o tio quer, que a mãe quer, que o pai quer, muitas vezes para realizar um sonho que não é seu. E isso é uma situação que em algum momento dessa vida vai precisar ser tratado, cuidado. Porque quando a gente vive uma vida que não é nossa, em algum momento ela dá sinais de alguma coisa no nosso corpo, de alguma doença, e a gente vai precisar tratar para poder se recompor, para poder realmente ser o que a gente veio para ser nessa vida. Um beijo. Se você gostou, curte, compartilha e até a nossa próxima leitura.